Em 23 de abril de 2018, gritos foram ouvidos em um bairro tranquilo na fronteira entre Delaware e Pensilvânia, levando vários vizinhos a ligar para o 911. Mais tarde, eles relataram que um homem saiu correndo da casa em completo choque. O que ele viu lá dentro marcou o ponto final de uma história onde amor, traição e ciúme se cruzaram com um desfecho trágico. Nem a polícia nem as pessoas envolvidas sabiam na época que essa história havia começado muito antes daquela noite de primavera e terminaria com 2 corpos na cozinha e perguntas para as quais nem todos teriam respostas. Brody Sullivan, anteriormente Chapman, nasceu em 17 de janeiro de 1985, na cidade de Nova York. Ela era a filha mais nova de Andrew e Faith Sullivan, que também criaram outros 2 filhos, um irmão, Thomas, e uma irmã, Jessica. Os filhos mais velhos demonstraram carinho por Brody, e o relacionamento entre eles sempre foi próximo. A família era rica, então os pais podiam investir na educação e no desenvolvimento de cada um dos filhos. Eles incentivaram a busca de conhecimento dos filhos e buscaram destacar seus pontos fortes. Apesar da aparente prosperidade, enquanto Meredith ainda cursava o ensino médio, seus pais decidiram se divorciar. O divórcio foi pacífico, e ambos os pais permaneceram ativamente envolvidos na vida da filha, bem como na dos outros filhos. Após concluir o ensino médio, Meredith matriculou-se na Escola de Comunicação Corporativa e Ciências Sociais da Universidade de Delaware. Ela se adaptou rapidamente ao novo ambiente, foi uma das melhores alunas e recebeu uma bolsa de estudos. Além dos estudos, continuou a ser líder de torcida, participou de produções teatrais universitárias, jogou ténis e apresentou trabalhos sobre torcida esportiva. Em seu 3º ano, Meredith estagiou em uma estação de rádio da Filadélfia. Lá, ela encontrou pela primeira vez os desafios de gerenciar mídias sociais para uma organização, um campo então novo. Essa experiência foi fundamental e aprofundou seu interesse por comunicação. Ela se juntou a uma comunidade estudantil de elite, onde cultivou ativamente contatos valiosos. Para seu projeto final, concentrou-se na jornada de Joe Biden e produziu um documentário, que recebeu muitos elogios e foi indicado ao Emmy. Este projeto se tornou um marco significativo em seu desenvolvimento profissional e abriu as portas para novas oportunidades. Em 2007, após concluir seu bacharelado, Meredith começou a trabalhar como assessora do congressista Michael Castle, com foco em relações públicas. Ela rapidamente ascendeu na hierarquia, impulsionada pela necessidade de constante desafio intelectual e pelo desejo de se desenvolver. Enquanto estava na universidade, Meredith conheceu Luke Chapman, um ex-aluno. O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente e logo começaram a namorar. Demonstraram ser menos compatíveis em temperamento e perspectivas. Ambos eram ambiciosos, organizados e voltados para a carreira. Luke também escolheu a política e tornou-se membro do Conselho Municipal de Nova York. Trabalharam em áreas relacionadas por um tempo e cada um alcançou notável sucesso profissional. Após o casamento, o casal comprou uma casa em um bairro tranquilo. Ter filhos foi adiado, com a carreira sendo a prioridade. Em vez disso, eles adotaram uma Golden Retriever chamada Índia, de quem cuidaram com muito carinho. Alguns anos depois, Meredith decidiu deixar a política e se dedicar à educação. Ela concluiu o mestrado e voltou a lecionar na universidade. Em 2013, foi promovida a diretora de marketing, continuando a dar palestras e publicar artigos de pesquisa. Colegas e alunos a respeitavam, notando sua competência e disciplina. A carreira de Luke também progredia. Ele trabalhava duro, mas isso significava que o casal passava cada vez menos tempo junto. Gradualmente, a conexão emocional entre eles se desvaneceu. As discussões sobre filhos saíram de pauta e a união evoluiu para uma coabitação formal. Apesar disso, o casal não tinha pressa em se divorciar. Estavam satisfeitos com suas vidas independentes, orçamentos separados, ausência de tensão doméstica e comunicação educada, porém formal. Enquanto isso, em público, pareciam um casal feliz, sem conflitos, participando juntos de eventos oficiais. A verdadeira situação era conhecida apenas por eles. Em 2016, Meredith decidiu tentar a sorte na política novamente, desta vez não como assistente ou funcionária de uma empresa alheia, mas como candidata independente. Seu objetivo era concorrer ao Senado pelo 8º Distrito de Delaware, então ocupado por Dave Sacotte. Ela lançou sua própria campanha, que estava progredindo bem, e suas chances de vitória eram consideradas altas. No entanto, ela perdeu a votação por uma margem estreita de menos de 5%. Após a eleição, Meredith retornou à área da educação, onde continuou a desenvolver sua carreira. Em 2017, enquanto ocupava um cargo de liderança na universidade, decidiu expandir sua equipe e contratar um diretor de marketing criativo para trabalhar diretamente com ela. Ela publicou a vaga em plataformas profissionais e rapidamente recebeu um grande número de respostas. Ela conduziu todas as entrevistas pessoalmente. O candidato mais adequado acabou sendo Mark Gerardo, de 49 anos. Ele tinha formação relevante, ampla experiência em marketing e competências alinhadas aos objetivos do departamento. Mark impressionou Meredith durante a entrevista e concordou em começar o trabalho o mais breve possível. Na época, Gerardo morava na Carolina do Norte. Apesar de ter uma vida e uma família estáveis, ele concordou em se mudar para um novo cargo que prometia progressão na carreira e um salário competitivo. Sua esposa, Jenna Girardo, permaneceu no cargo atual para resolver os problemas atuais e, eventualmente, vender a casa. Mais tarde, ela se juntaria ao marido. Mark provou ser um profissional competente com amplo conhecimento de marketing. Desde o primeiro dia,
Ele se envolveu com confiança no fluxo de trabalho, e o relacionamento deles se desenvolveu produtivamente. Eles rapidamente encontraram um ponto em comum, complementaram-se profissionalmente e lidaram bem com suas tarefas atuais. Havia uma diferença de idade de 16 anos e ambos eram casados na época. No entanto, isso não prejudicou a proximidade. O relacionamento de Meredith com o marido havia perdido sua profundidade emocional há muito tempo. O casamento era essencialmente uma formalidade, já que ambos estavam imersos em suas carreiras e raramente passavam tempo juntos. Para Mark, a situação era diferente. Ele estava casado há mais de 20 anos e nunca havia traído ninguém. Com o tempo, o relacionamento profissional entre Meredith e Mark começou a se estender além do âmbito profissional. Rapidamente se acostumaram a trabalhar juntos e se entenderam instantaneamente. Mark se estabeleceu como um funcionário responsável e eficiente. Uma conexão estável se desenvolveu entre eles, que não se baseava mais apenas na colaboração. Para Meredith, o relacionamento com Mark tornou-se um importante apoio emocional. Ela sentiu que podia falar abertamente com ele, compartilhando suas experiências e pensamentos sem se sentir pressionada. Naquela época, a comunicação informal com amigos e familiares era praticamente inexistente em sua vida. Até mesmo seu marido se tornou um estranho para ela. Mark, por sua vez, começou a sentir uma proximidade e um apoio que não havia recebido em sua vida familiar. Essa conexão rapidamente se ter. O relacionamento deles se tornou pessoal. Apenas 2 semanas depois de Mark se mudar para Nova York, Meredith convidou para um encontro fora do trabalho em um bar local. Ela queria discutir assuntos pessoais em um ambiente descontraído. Durante esse encontro, Mark se abriu com ela sobre si mesmo e sua vida pela primeira vez. Ele nasceu em 1968 e era o filho mais velho de Leonardo e Esther Gerardo. Rigorosamente religiosos, os pais criaram os filhos com disciplina, enfatizando a obediência e o respeito às tradições familiares. Desde pequeno, Mark era trabalhador e se destacava na escola. Ele conheceu sua futura esposa, Jenner Cox, aos 18 anos, quando ela trabalhava como garçoneta em um restaurante de fast food. Demorou muito para ele se aproximar dela. Ele era tímido e hesitante a iniciar uma conversa. Logo depois, Jenner se mudou com a família para outra cidade, e seus caminhos divergiram por vários anos. Em 1990, Jenner e Nova se conheceram por acaso, já adultas, no shopping onde ela trabalhava como vendedora. Mark demonstrou interesse novamente, mas permaneceu reservado. Jenner então tomou a iniciativa e sugeriu um encontro. O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente. 2 anos após o reencontro, Mark a pediu em casamento, e ela aceitou. Eles se casaram logo depois. O casal se estabeleceu em Indianápolis, Indiana, comprou sua própria casa e seguiu carreira. Naquela época, Mark já havia se formado em design gráfico, estava construindo um emprego estável e bem remunerado, e Jenner trabalhava no mercado imobiliário. Dificuldades financeiras não os incomodavam. O casal não tinha filhos, mas tinha 3 cachorros, que tratavam com muita atenção e consideravam uma parte valiosa da família. Amigos próximos e vizinhos viam o relacionamento de Mark e Jenner como um exemplo de uma união harmoniosa e forte. O casal parecia feliz. Não havia conflito entre eles. Estabilidade e ordem reinavam no lar. Ambos eram pessoas independentes, tinham renda estável e eram financeiramente e pessoalmente autossuficientes. No entanto, em meados de 2010, uma grave crise eclodiu na família. Mark perdeu os pais em um curto período de tempo, o que foi um duro golpe emocional. Ao mesmo tempo, Jenner investiu em abrir seu próprio negócio, mas o projeto não teve sucesso e ela sofreu perdas significativas. Esses eventos coincidiram e impactaram seriamente o ambiente familiar. Eles decidiram que precisavam de uma mudança. Decidiram vender a casa e se mudar para uma área mais tranquila e populosa, Greenville, Carolina do Sul. A mudança permitiu que Mark encontrasse rapidamente um emprego estável em marketing. Jenner, por sua vez, fez uma pausa e cuidou temporariamente da casa, na esperança de retornar ao trabalho mais tarde. Eles usaram esse período para se reconectar, passando mais tempo juntos, viajando e reconstruindo sua intimidade pessoal. O relacionamento deles melhorou e, por 1 ano e meio, eles se sentiram emocionalmente conectados e confiantes quanto ao futuro. Em 2017, Mark começou a procurar um novo emprego. Ele buscava uma posição mais desafiadora e com melhor remuneração. Durante a busca, viu um anúncio de emprego de Meredith Sullivan e se candidatou. Depois de algum tempo, recebeu uma oferta que o obrigava a se mudar para Delaware, Nova York. Ele e Jenner discutiram o assunto e decidiram que ele iria primeiro para assumir suas funções, enquanto ela ficaria para vender a casa e concluir quaisquer responsabilidades necessárias. Ela deveria se juntar a ele em cerca de 1 mês. Durante o encontro informal, Meredith contou a Mark sobre sua vida profissional e os desafios que enfrentava na vida pessoal. A conversa foi franca e eles sentiram uma confiança mútua. A interação foi tão intensa que rapidamente desenvolveram uma afinidade um pelo outro. Naquela noite, eles se demoraram em um bar e depois foram para o apartamento alugado de Mark, onde passaram a noite. Assim começou seu relacionamento pessoal, que inicialmente foi cuidadosamente escondido dos outros. Enquanto a esposa de Mark estava fora do estado, ele continuou a se encontrar com Meredith. Esses encontros secretos geralmente aconteciam em seu apartamento alugado. Mesmo quando Jenner chegou a Nova York, o relacionamento continuou. Ela rapidamente percebeu que algo estava errado com o marido. Ficou alarmada tanto com o comportamento de Mark quanto com a atmosfera em sua nova casa, que ela sentia que já havia sido ocupada por outra pessoa. No entanto, ela optou por não falar diretamente sobre isso,
decidindo primeiro obter provas. Ao longo de vários meses, Mark começou a trabalhar até tarde com mais frequência e tornou-se frio e distante em sua comunicação. Ele alegou fadiga e uma carga de trabalho pesada. Enquanto isso, a intimidade entre o casal desapareceu quase completamente. Jenner perguntou diretamente ao marido se ele estava em um relacionamento com outra mulher, mas ele negou. Mark tentou terminar o relacionamento com Meredith, acreditando que era a única maneira de salvar a família. No entanto, a dependência emocional e a atração mútua se mostraram mais fortes. A tentativa de interromper o contato durou apenas uma semana, após a qual tudo voltou ao normal. Enquanto isso, Meredith tomou sua decisão final. Ela conversou com Locke, e eles iniciaram o processo formal de divórcio. Decidiram se separar amigavelmente, sem conflitos. Em 14 de fevereiro de 2018, dia dos namorados, Jenner contou ao marido que sabia do caso dele com a chefe. Ela contratou um investigador particular que coletou evidências do relacionamento deles, incluindo fotografias, locais de encontro e outras confirmações. A negação agora era impossível. Mark se viu em um beco sem saída. Ele tentou se explicar e prometeu terminar o caso para salvar seu casamento. No entanto, não cumpriu a promessa. Seu relacionamento com Meredith continuou, embora ele tenha se tornado mais cauteloso. Jenner não acreditou em suas palavras e tomou medidas mais decisivas. Ela instalou um rastreador no carro do marido e um software de vigilância em seu computador e telefone. A situação se agravou. Quando Mark descobriu o dispositivo de rastreamento em seu carro, percebeu que a situação tinha ido longe demais. Ele então disse francamente a Jenner que estava apaixonado por Meredith, que não queria mais continuar o casamento e pretendia pedir o divórcio para começar uma nova vida com outra mulher. Para Jenner Gerard, que tinha 47 anos na época, a admissão do marido de que estava apaixonado por outra mulher e planejava deixar a família foi um choque sério. Eles estavam casados há quase 25 anos e agora ele anunciava que queria começar uma nova vida com uma colega muito mais jovem. Somou-se a isso outro fator importante. Depois de se mudar para uma nova cidade, Jenner não teve tempo de encontrar um emprego. Ficou sem renda, sem sua rede social habitual, em um ambiente desconhecido e sem o apoio de entes queridos. Tudo isso combinado a levou a um estado emocional severo. E, a julgar pelos eventos subsequentes, ela se encontrava em um estado de extrema instabilidade. No início de março de 2018, Meredith finalizou oficialmente seu divórcio. Para ela, não havia mais obstáculos legais ou morais para continuar seu relacionamento com Mark. Ela esperava que ele tomasse uma decisão semelhante. No entanto, Mark se viu prejudicado por restrições legais. Como ele e Jenner haviam se mudado recentemente para a Pensilvânia, a lei local exigia um certo período de residência no estado antes de pedir o divórcio. Portanto, ele foi forçado a esperar. Enquanto esse período ainda estava pendente, Mark se mudou da casa que dividia com Jenner e se estabeleceu em Meredith. Ao mesmo tempo, ela se demitiu da Universidade de Delaware e se preparava para uma nova etapa em sua carreira. No início de abril, ela assumiria o cargo de vice-presidente de marketing em outra universidade, a maior instituição da Pensilvânia. Ao mesmo tempo, ela lideraria uma divisão de consultoria em ensino superior. Em 5 de abril, Jenner se mudou para uma nova casa no condado de Red Nur, Pensilvânia. Poucos dias depois, Mark também se mudou para lá. Ele também largou o emprego anterior e aceitou um emprego em outra universidade, onde se tornou seu assistente pessoal. À primeira vista, a situação estava indo bem. Ambos os parceiros haviam começado uma nova vida. Cada um tinha ascensão profissional e estabilidade. No entanto, eles não sabiam que estavam sendo vigiados de perto e que a ex-mulher de Mark já havia tomado providências. Mark e Meredith haviam planejado um encontro em um restaurante para 23 de abril de 2018. Queriam celebrar o início de um novo capítulo em suas vidas. Meredith planejava passar em sua casa para se trocar, e Mark já estava esperando em sua mesa, fazendo seus pedidos. Mas Meredith não apareceu na hora marcada. Ela não atendeu suas ligações. Depois de algum tempo, mensagens estranhas e perturbadoras de Jenner começaram a chegar ao celular de Mark. Nelas, ela expressava fortes emoções, acusava-o de traição e escrevia que ele ficaria infeliz. Então surgiu uma imagem, uma foto tirada na cozinha da casa de Meredith. Mark dirigiu imediatamente até o endereço dela. Ao chegar, viu o carro de Meredith estacionado em frente à casa. Um Chevrolet preto estava estacionado a poucos metros de distância, mas ele o ignorou. A luz interna estava acesa. A porta da frente estava aberta. Estava tudo silencioso. Mark entrou na cozinha e descobriu os corpos de duas mulheres. Meredith e Jenner estavam mortas. Elas haviam morrido por ferimentos de bala. Havia muito sangue no chão. O homem correu para fora e começou a gritar por socorro. Ouvindo gritos, os vizinhos chamaram a polícia. Inicialmente, presumiu-se que o homem, confuso sobre seus sentimentos e relacionamentos, matou a ex-esposa e amante. No entanto, essa teoria foi quase imediatamente descartada porque o arroio do assassinato foi encontrado sob o corpo de Jenner, e apenas suas impressões digitais estavam nele. O caso foi classificado como homicídio premeditado seguido de suicídio. Pouco antes da tragédia, Jenner enviou vários e-mails para sua amiga próxima, cujo conteúdo sugeria que ela estava planejando algo horrível. Descobriu-se que ela vinha se preparando para o crime há cerca de 2 semanas, comprando uma arma de fogo, alugando um carro e comprando disfarces.
Jenner descobriu independentemente a localização da nova casa de sua rival e perseguiu os amantes por uma semana. Os vizinhos do casal viram repetidamente uma mulher estranha de perucas chegando em um Chevrolet preto, mas ela não parecia ameaçadora. Aliás, até o próprio Mark notou o carro, mas presumiu que fosse um morador local. Jenner havia memorizado o horário de trabalho do casal e sabia quando eles voltavam para casa. Ela chegou cedo, abandonou o carro e invadiu a casa, quebrando uma janela do pátio. Aparentemente, a mulher planejava matar os dois amantes e depois tirar a própria vida. Mas ela calculou mal, e Meredith chegou sozinha. Mais tarde, descobriu-se que Meredith havia contratado um seguro de vida de $500 mil cerca de 1 ano e meio antes, com seu ex-marido, Luke, listado como beneficiário. O nome do beneficiário não foi alterado durante o divórcio. Consequentemente, Luke também passou a ser suspeito, e seu possível envolvimento indireto no crime foi investigado. No entanto, essa teoria não foi confirmada. A investigação durou apenas alguns dias, após os quais o caso foi encerrado, pois o assassino estava morto e nenhum outro suspeito ou cúmplice foi identificado. Mark foi totalmente absolvido, mas se viu sob intenso escrutínio da imprensa e do público. Ele não se escondeu nem permaneceu em silêncio. Pelo contrário, deu entrevistas de bom grado e concordou em aparecer em talk shows. Um ano depois, Gerardo chegou a escrever uma autobiografia na qual detalhou seus relacionamentos com as duas mulheres falecidas. Ele também falou sobre a tragédia e como sobreviveu a ela. Ele disse que não conseguia nem imaginar que a mulher com quem conviveu por um quarto de século fosse capaz de tal coisa. Apesar das enormes vendas e do sucesso do livro, ele enfrentou condenação pública. Muitos acreditavam que ele simplesmente havia explorado as duas mulheres e, após a morte delas, encontrado uma maneira de lucrar com isso. Quanto a Luke, a família de sua ex-esposa o processou por ele se recusar a devolver o dinheiro do seguro recebido após a morte dela. No entanto, o tribunal o acompanhou e o condenou a reembolsar à família de Sullivan apenas 10% do valor do seguro. Não foi encontrada nenhuma intenção maliciosa em suas ações, já que Meredith claramente não planejava morrer, portanto, não tinha pressa em mudar o beneficiário. Após sua morte, o corpo de Meredith Sullivan foi cremado, e seus pais reivindicaram a urna com suas cinzas. Jenner Gerard foi enterrada no cemitério de sua cidade natal, em Indiana. Muitos ainda acreditam que Mark também deveria ter morrido nas mãos de sua ex-esposa, mas ele escapou milagrosamente. Obrigado por assistir. Se você gostou do meu trabalho, inscreva-se no canal. Recomendo também conferir outras histórias igualmente chocantes. Clique agora. Até breve.